Olá, eu sou Letícia Azevedo, mestranda do Pós-Petro na linha de pesquisa de remediação de áreas impactadas por petróleo, orientanda do professor Antônio Fernando Queiroz, e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o problema geológico ambiental das minas de carvão no mundo. O carvão mineral, como a gente conhece hoje, é uma rocha sedimentar de origem fóssil, sendo assim uma fonte de energia não renovável, composta basicamente por carbono, oxigênio, hidrogênio, enxofre e cinzas. Se estima que ele teve sua formação há aproximadamente 300 milhões de anos atrás por conta de florestas que foram soterradas por sedimentos e submetidas a condições de tempo, alta pressão e temperatura específicas, fazendo com que esses restos desses vegetais, que são ricos em carbonos, se transformassem em um elemento rochoso. Quando a gente traz para tempo geológico, a formação dessas jazidas aconteceu após o período da glaciação permocarbonífera, que foi verificado um recuo no gelo no sul do país, que é onde a gente encontra essas jazidas, em que a formação começou a se desenvolver, obrigando os sedimentos a se depositarem em grandes áreas. O carvão mineral ele representa uma porcentagem significativa de todo o combustível mundial, junto com o petróleo, sendo usado em diversas atividades, como a gente tem aí 2 exemplos, mas eles podem ser usados realmente na redução do minério de ferro, nas siderúrgicas, no aquecimento das caldeiras, das usinas termoelétricas, pode ser usado também na indústria química e em diversas atividades. Um fator interessante é que existem alguns tipos de carvão, sendo que as diferentes formações elas correspondem basicamente aos estágios de produção, que são especificados principalmente pelo nível de carbono associado. Então, aqui nós temos a indicação desses tipos, e as porcentagens associadas indicam justamente a concentração aproximada de carbono, que tem em cada uma das formações. Mas apesar de ter um papel fundamental, como fonte energética e, consequentemente, na economia, em diversas atividades, como a gente pode ver, existem realmente diversos impactos negativos que são associados a essa atividade, tanto em sua extração quanto a queima, que é a utilização final mesmo. Tanto a mineração subterrânea quanto a mineração a céu aberto, elas trazem problemas ambientais, isso porque levam diretamente à modificação da estrutura do meio natural, já inicia por aí, e esses impactos podem estar associados pela disposição inadequada de rejeitos, contaminação da água, tanto das águas superficiais quanto as subterrâneas, alteração na atmosfera, no entorno da mina, pela geração dos gases e poeira. São diversos gases que realmente são gerados, a poluição atmosférica, acaba sendo um dos riscos aí mais altos associados a essa atividade. Além da perda quase que imediata do solo fértil também que tem na área, o que contribui diretamente para o desaparecimento da fauna e da flora local, ainda dentro desses impactos, a queima do carvão ele produz efluentes altamente tóxicos, como por exemplo o mercúrio, o vanádio, o cádmio, o arsênio e o chumbo, além da alta liberação do dióxido de carbono na atmosfera, contribuindo diretamente aí para o contexto do aquecimento global acelerado através das atividades antrópicas, Além desse CO2, são muitas as atividades naturais e antrópicas que causam a emissão do metano. E a mineração do carvão realmente está entre as atividades mais relevantes dessas atividades antrópicas que ocasionam nessa emissão. O metano, nesse caso, ele é encontrado tanto nas camadas do carvão quanto nos estratos adjacentes. Eles ocorrem naturalmente nessas jazidas e acaba sendo liberado durante o processo da mineração, E o metano ele é o segundo gás de efeito estufa por influência antrópica, após o CO2, mais significativo. E considerando que a mineração de carvão é responsável por boa parte das emissões do metano, a atividade acaba de fato causando impactos negativos na qualidade do ar, impactos à saúde, as perturbações no ecossistema, como consequência do que a gente já viu,
poluição da água, esses impactos na vegetação e no solo que foram mencionados, fora os riscos explosivos, né, principalmente pelas minas subterrâneas. Aqui eu trouxe uma indicação de leitura que eu achei bem interessante, acho bem relevante, assim, porque traz uma visão geral mesmo, né, do contexto da mineração do carvão e puxando para esse contexto do sul do Brasil, que é algo, né, que aqui a gente visualiza bastante a atividade. Mas aí para isso ele traz realmente uma base teórica muito interessante, né, que eu usei tanto para o estudo inicial quanto para o aproveitamento de algumas referências depois disso. Então, eu acho que para quem tem interesse realmente é bem interessante dar uma lida, né? E aqui o artigo utilizado para o exemplo do estudo de caso, né? O outro não era um estudo experimental, nesse caso é um estudo, pode ser considerado, né? Na verdade, não exatamente experimental, porque ele utilizou uma base de dados, mas enfim. Que tem como título os defeitos congênitos em uma região de mineração de carvão. O objetivo do trabalho foi avaliar a relação entre o impacto ambiental decorrente da extração do carvão e sua repercussão na saúde reprodutiva de uma população residente em pequenas cidades do sul do Brasil, pela observação da frequência dos defeitos congênitos nos recém-nascidos, né? O estudo ele foi feito utilizando uma base de dados de um hospital local que foi escolhida por conta da qualidade dos registros dos prontuários. Os outros hospitais da região realmente não apresentaram uma base de dados tão organizada e que ofertassem essa confiabilidade necessária, né, para fornecimento de dados. E, nesse caso, foram revisados 10.592 prontuários de recém-nascidos e, a partir disso, aplicados alguns testes, né, para evitar os fatores de confusão quanto à forma de descrição dos defeitos e para comparar também as frequências das malformações, né, por serem elas de ocorrência rara e baixa, já adiantando aí um pouco dos resultados. Então, através desses prontuários e desses testes aplicados, foram observadas diferenças significativas para as frequências de nascidos mortos e dos nativivos de baixo peso, mas que pode ser realmente atribuída a outros fatores, né? Uma questão complicada aí é que realmente não é muito difícil de você afirmar, mesmo passando por todos os testes, é muito difícil de você afirmar que esses prontuários podem ter associação necessariamente com um único fator, que é o que a gente está visualizando, ou que é o que está sendo comparado, né, visualizado, que é o fator da atividade da mineração. Pode ser realmente associado a diversos outros fatores, né? E as frequências das malformações congênitas selecionadas estão realmente dentro do esperado, né? Foram visualizadas aí dentro do esperado, tanto para a população do próprio estado, quanto da América Latina. E devido a uma proporção maior de crianças portadoras de defeitos congênitos, ainda assim, foi sugerido no final desse estudo, né, que apesar de que pode ser sim apenas um evento casual, mas é importante que seja monitorado, né? De que se dê continuidade ao monitoramento para avaliação da associação disso com a atividade na mineração. Eu achei o estudo bem interessante, porque apesar de ser algo assim, não é conclusivo, né? Porque é uma coisa muito delicada, muito difícil de você afirmar, né, através de um único estudo que aquela situação é associada realmente àquela atividade em específico, considerando que quando se trata desse tipo de estudo, são muitas variáveis, não só ambientais, mas sociais também, né, que podem estar realmente vinculadas a esses processos de malformação. Mas eu achei muito interessante porque já dá um direcionamento, né, e sugere-se, né, essa associação, o que dá um start para que isso seja mais visto de forma com a relevância que é necessária, né? Porque acaba sendo não tão monitorado de perto como deveria ser, para que a gente consiga de fato monitorar os impactos disso, né? Nessas questões sociais. E é isso. Obrigada.